Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. E hoje vamos conhecer a história de uma mulher que já há quase 20 anos transforma o jeito com que as mulheres cuidam da sua saúde. Então, se você é novo por aqui, não se esquece, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e compartilha com seus amigos. Roda a vinheta. Então, vamos conhecer a convidada especial de hoje, Carla Macarrone. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Estou muito feliz de estar aqui no programa No Conta Aí, para poder falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre o empreendedorismo. Sim, e a gente está muito feliz também de você estar aqui e poder contar para a gente e a gente compartilhar essa história. Então, conta aí como que foi o início, como que começou você nesse universo da saúde da mulher. Então, tudo começou bem antes de eu imaginar que isso seria minha profissão, que seria o dom que Deus me deu. Desde criança, né, pequena eu já sou, mas desde criança, eu brincava com uma boneca e dava injeção na boneca, dava remédio para ela, cuidava dela como se fosse minha paciente. E minha mãe falava, você não larga dessa boneca, para onde você vai, você leva essa boneca. E eu falava, não, eu não posso largar dela, porque ela é minha paciente, eu tenho que cuidar dela. E assim, né, a gente morava no sítio, a minha avó, a falecida avó, ela sempre ia lá, que ela ajudava minha mãe e cuidava de mim também. E ela contava histórias, né, de que a minha bisavó falecida fazia parto, que ela também fazia. E eu achava muito lindo essas histórias que ela contava. E eu sentia alguma coisa, mas eu não sabia o que que era. E eu sempre tive admiração, né, nessa parte das mulheres serem fortes, gerar vida. E então aquilo de lá foi crescendo. E estudei, a gente morava no sítio, eu vinha para cá estudar e sempre eu falava na minha família, eu quero estudar para cuidar das pessoas. Sim. Mas ainda a minha família falava, mas é muito cedo, você tem um tempo ainda para você crescer, para você ver o que, que você quer ser. Mas E você já sabia que aquele dom já estava já ali, estava né? ali, eu já tinha aquele desejo de cuidar, né? E foi passando o tempo, com 15 anos eu fui para Itapeva para estudar e comecei a trabalhar. E comecei a trabalhar num salão de cabeleireiro, porque eu gostava muito dessa parte também de estética, né? E cuidava lá, fazia escova, fazia maquiagem, fazia unha. Foi o meu primeiro emprego. E depois fui para Mari Calçados trabalhar fazendo, repondo estoque. E E nessa época você tinha quantos anos? 15, 16 anos. E eu estudava lá. E nesse tempo eu falava que eu queria guardar dinheiro para fazer faculdade. Porque naquela época era muito difícil, não tinha faculdade aqui na região, só tinha faculdade em Sorocaba, São Paulo. E fui estudando. Daí chegou no terceiro colegial, aquela vontade de estudar, estava no meu coração que eu queria, e falei, não, eu vou estudar. Fiz o vestibular, passei, mas foi um momento muito difícil da minha família, né? Que meu pai e meu irmão estavam passando naquela época, financeiramente, e não tinha como eu estudar. Mas meu pai, meu irmão e minha mãe falaram, não, você vai estudar e a gente vai dar um jeito, a gente vai se virar e você vai sair formada. Para apoiar, né, o Para seu apoiar. sonho e investir no seu sonho, né, junto com Isso. você. Aí eu passei em São Paulo na faculdade, porque era o meu desejo de fazer enfermagem. Até então eu sabia que existia enfermagem de várias especialidades, mas eu tinha esse desejo no coração de cuidar da saúde da mulher, mas não sabia ainda se na prática, quando eu começasse a estudar, seria o que realmente eu iria me encantar. Né? Porque até então não tinha tido nenhum contato com essa área, Nenhum nada. contato, só histórias, né, da falecida avó e o desejo que eu tinha no meu coração, mas não tinha tido a experiência ainda na prática. E eu me lembro muito bem que quando
eu fui para São Paulo, meu pai e meu irmão, eles estavam até sem dinheiro para pagar carro, para me levar, daí compraram a passagem para mim. E a hora que eu cheguei lá na rodoviária, subi o primeiro degrau do ônibus, eu olhei para trás, mas eu pensei, eu falei assim, não, eu vou sair daqui e vou voltar formada, com medo, porque era cidade grande, medo do que eu ia enfrentar. Sim. E aquilo eu já fui com um apoio, né, de uma mulher, que eu olhei para trás e minha mãe pegou e falou, filha, seja forte e corajosa, porque você vai vencer. Aí, chegando lá em São Paulo, tudo muito difícil naquela época. Você não conhecia nada também lá? Não conhecia nada. Fui de ônibus. Eu lembro que, na época, meu pai deu um dinheiro para mim e ele falou que era para eu passar um mês. E chegou lá, eu já gastei no táxi para ir embora, né? E nem sabia onde que pegava metrô, nem nada. Como mas que ia ser, né? fui com a cara e coragem. Chegando em São Paulo, tudo muito difícil, e porque, como meu pai e meu irmão estavam trabalhando bastante para poder manter, e sempre ele falava: vai que 6 meses a gente consegue, e de 6 em 6 meses a gente vai vendo o que a gente faz. E como sempre eu gostei de trabalhar, eu queria de uma forma ajudar, porque naquela época meu pai já estava começando a ficar doente. E o meu irmão ajudava muito, minha mãe vendia remédio de casa em casa, meu pai vendia porco, criava porco, né? E nos rodeios para poder ter o dinheiro para me sustentar lá. Aí que foi o primeiro desafio. Eu fiz uma prova, eu passei na prova e ganhei bolsa de 50% na época, né? E na prova, na teoria, fui super bem. E chegou na hora da prática, que eu tinha que... Na entrevista, o meu amigo até falou para mim, viu, você vai na entrevista, mas a vaga é para o laboratório de fisiologia. Eu falei, tranquilo, vou, encaro o que for, né? Chegando lá, eu me lembro até hoje que quando você tem mesmo um propósito na sua vida, você tem que acreditar muito em Deus e seguir e superar os medos. Esse é o primeiro passo. Sim, é igual você falou aí, a parte de entrar no ônibus e com aquele medo, mas com aquele medo e com o sonho, né? E aí, ali medindo os dois, o sonho venceu, foi com medo, né? Fez com medo, começou com medo a essa correria, mas deu certo, Exatamente. Né? Aí cheguei na entrevista e o que era para mim fazer? Mexer com rato e rã, que é no laboratório de fisiologia onde faz os preparos, os experimentos, né, de medicações, tudo em rato e rã. Nossa. E eu tinha que separar, colocar, preparar as aulas e pegar os ratos, pegar as rãs. E a hora que ele perguntou para mim, você tem algum medo de rato, algum medo de rã? Na minha mente eu tinha que falar que eu tinha, porque eu tinha, mas o meu coração falava, não, acredita, vai firme, porque você tem um propósito lá na frente. E foi aí que eu pedi direção para Deus e força, né? E fui e comecei a trabalhar e comecei a ajudar meu pai. Mas aí conseguiu, passou essa fase mesmo com essa dificuldade? Mesmo com essa dificuldade, eu trabalhei durante os 4 anos com isso aí, para fazer a faculdade e, de alguma forma, ajudar eles financeiramente para eu poder me formar, né? Sim. E daí, durante a faculdade, eu comecei a ter as matérias e eu me apaixonei, me encantei pela saúde da mulher. E tinha aula prática também. Tinha aula prática também. E assim, quando é o dom, quando é o que Deus tem para sua vida, tudo vai tomando caminho. Porque eram vários sorteios para estágio. E sempre eu caía. Ou na maternidade, ou no pré-natal, no ambulatório. E então era Deus plantando já, né, aquela sementinha no meu coração que eu estava no caminho certo. Sim, direcionando cada vez mais, né, para a saúde da mulher. E claro que quando você se forma, você acaba sendo uma enfermeira generalista. E assim, eu dedicava e cuidava, e cuido até hoje de todos por igual, mas a minha paixão é a saúde da mulher. Então, quando eu comecei a fazer o estágio, veio a possibilidade de eu continuar trabalhando na faculdade.
E eu precisava, né, continuar em São Paulo trabalhando. E que ano que era? 2002, 2003, que eu estava fazendo a faculdade, né? Eu me formei em 2005. Então, surgiu essa oportunidade, porque para mim exercer a saúde da mulher, eu tinha que fazer uma pós-graduação. E essa pós era 2 anos, de quinta a domingo. Então, era muitos dias. Eu teria que ficar em São Paulo. Porém, no dia da minha formatura, meu pai passou mal. Meu pai passou mal, ele foi pro hospital e a gente acabou descobrindo que ele estava com câncer. Então, eu tive que voltar para Ribeirão Branco antes da hora, porque os meus planos era voltar depois da pós. E mesmo assim, eu vim, cuidei do meu pai, continuei trabalhando. Deu essa pausa, mas já tinha formado. A primeira já estava na pós? Aí... Eu tinha me formado em 2005, no dia da formatura aconteceu tudo isso, e eu acabei voltando para Ribeirão, pegando plantão aqui no hospital e trabalhando, né? O plantão ele era 12 por 36, tinha vezes que era 18 horas, mas ainda eu tinha aquele desejo de fazer a pós-graduação em saúde da mulher. Mas como fazer? Como fazer eu morando aqui e lá em São Paulo? Mas assim, Deus escreve tudo e sempre me colocou pessoas muito boas no meu caminho, pessoas que acreditaram em mim, né? Na época eu me lembro que eu trabalhei... É importante, isso é muito importante, né? Sim, porque a gente sozinho a gente não consegue, né, fazer muitas coisas. Sim. E na época eu trabalhava de segunda a quinta aqui em Ribeirão e de quinta eu ia para São Paulo e ficava até domingo para fazer minha pós-graduação da saúde da mulher. Então eu fiquei 2 anos assim trabalhando e viajando para São Paulo para poder me formar. Foi mais uma mudança ali na rotina e, né, bem trabalhosa. Bem trabalhosa, bem, né, tendo que conciliar meu pai doente, o trabalho e a pós, mas eu tinha esse propósito. Então, em meio a tudo isso, eu, né, pedi sempre para Deus direção e segui e consegui me formar, né, e ser pós-graduada em obstetrícia e saúde da mulher. E vim para cá para trabalhar como enfermeira obstetra daí. Sim, e aí quando você formou, isso era em que ano? Em 2005. 2005, aí depois fez a A pós, pós, e aí foi em que ano que você começou a exercer a saúde da mulher? então, aí eu fiquei, o meu primeiro emprego foi na Itaboa, num posto de saúde, e depois no hospital, nos plantões. Mas até mesmo nos plantões, né, tinha o Dr. Carlos, que trabalhava com a saúde da mulher, e sempre eu ajudando, sempre acompanhando ele em procedimentos, tanto que durante a pós eu tinha vários estágios extracurriculares e eu acabei fazendo aqui. E ele sempre foi um professor, um exemplo para mim, e uma pessoa que me apoiou muito, que acreditou em mim. E às vezes eu queria desistir, que falava, ai, tá muito cansativo, muito dificultoso para estar indo. Isso que eu ia perguntar, até em todo esse processo, né, de viagem e de fazer a faculdade lá, que não é perto, e aí depois, após, também teve que fazer, né, divisão na semana, de ir lá, e nunca pensou em desistir nesse processo, nesse início já ali? Então, uma vez eu pensei em desistir quando meu pai ficou doente e eu tinha que sair, né, no final de semana. Então, eu fiquei muito ausente, eu estava muito ausente da minha casa, porque ou eu estava trabalhando, ou eu estava viajando e estudando. Mas sempre, todos os momentos que eu pensei que não ia dar certo, sempre a minha família esteve do meu lado e me encorajando. Sim, te Né? apoiando, Me né? apoiando, falando, não, vai dar certo, tá por pouco, logo você já termina. E assim foi. E aí, quando você começou a acompanhar o Dr. Carlos, foi em que ano isso? Em 2005 já. 2005 você já veio e começou a acompanhar Isso. ele. Uhum. E daí em 2007, quando eu terminei a pós, eu já comecei a trabalhar na saúde da mulher e na maternidade aqui do município de Ribeirão Branco, fazendo partos, acompanhando o pré-natal.
e ficava de sobreaviso quando tinha maternidade, né? Quando tinha parto de madrugada, eu iria fazer. E aí já estava na prática mesmo do seu sonho, né? Ali já estava realizando na Isso, prática o seu sonho. E já. aí você, cada vez que acontecia, você se via naquilo ali mesmo. Eu me via naquilo, porque quando eu fiz a pós-graduação, para eu pegar o certificado, eu tive que fazer 200 partos, né? Mas assim, em São Paulo, eu fiz o estágio no amparo maternal, 200 partos em um dia. Então, tinha vários partos, então eu tive muita prática. E cada parto que eu fazia, eu sentia que era o lugar que eu tinha que estar. Não podia ser outro diferente. Uhum, Nunca tive podia, dúvidas. sim, porque podia acontecer, né? Igual você falou no começo, tinha aquele receio de será que na prática eu vou conseguir mesmo realizar, né? E aí deu tudo certo, porque poderia, na hora que chegasse na Sim, prática, já não porque ser. às vezes a gente sonha uma coisa que é um sonho da gente, mas às vezes não é aquilo que você tem vocação, não é aquilo para você. E então eu acho que a gente sonha e quando você vive a prática, que você se dedica e vê que você está no lugar certo, você não tem dúvidas. Sim, e principalmente na área da saúde, envolvendo saúde, né? Porque eu acho que atendimento, assim, relacionado à saúde, independente do serviço prestado, quando envolve saúde, é bem mais intenso, né? É Sim, diferente. porque quando você está cuidando da saúde, cuidando do ser humano, você está cuidando do próximo. Então você tem que ter um cuidado e você não pode ter erro. Você não pode achar, eu acho que era isso que eu queria. Porque você vai trabalhar pro resto da sua vida com outras vidas. Então, tem que ter a vocação, tem que ter o sonho, mas também tem que ter a vocação e tem que ser o dom. E o que eu ia falar também é que tem que ter um amor envolvido, né? Um carinho, um amor pelo que está fazendo, que você é muito conhecida aqui na cidade pelo carinho, pela atenção, pelo amor que você coloca no seu trabalho, em todos os seus atendimentos, todos os partos que você já fez aqui, né? De todo esse período. Então, e todo o atendimento também relacionado à saúde da Sim. mulher que você faz desde essa época, todas as pessoas aqui acompanham a sua história, falam o seu nome, assim, de boca cheia, dizendo pelo carinho, sempre pelo carinho e pelo amor que você tem no atendimento, que você demonstra isso, né? E, assim, vindo desse gancho, tem algum momento, assim, especial que você lembrou que aconteceu? Porque isso a gente sabe que envolve atendimento de saúde da mulher, envolve muito o assunto do emocional, né, da mulher. E, assim, teve alguma vez que você teve algum atendimento que mexeu com o seu emocional? Então, é difícil descrever um momento só, porque cada mulher carrega uma história, cada mulher traz consigo um aprendizado para mim, entendeu? Mas teve um atendimento de uma mulher que foi até agora, depois do espaço, Carla Macarrone, que ela procurou o serviço porque ela não conseguia engravidar. E ela estava muito triste com isso, porque ela não conseguia engravidar, porque ela tinha feito vários tratamentos e que nenhum dava certo. E ela chegou ali para mim. Assim, é muito difícil quando você já faz todos os tratamentos, você poder engravidar. E quando ela olhou para mim e falou aquilo, eu senti como se eu tivesse vivendo aquilo, porque antes de eu engravidar, teve um período que eu fiz tratamento, que eu queria ter filho e eu não podia. Tanto que eu passei em especialista e eles falaram para mim que eu não poderia engravidar. E eu vendo aquela mesma cena, ela já tinha feito de tudo. O que que eu ia fazer? E como eu sempre falo, às vezes é a técnica. Às vezes Deus usa você para falar alguma coisa para um paciente e que não é o medicamento que você vai tomar, porque essa história simplesmente é Deus. E a paciente foi, eu pedi os exames, acompanhei ela e tal, e falei para ela que tudo era do tempo de Deus, que a gente ia tentar o tratamento e que às vezes ela não tinha conseguido engravidar naquele momento, mas não que os tratamentos e os profissionais que ela tinha procurado estavam errado. E passou 2, 3 meses, ela veio grávida.
E agora ela até tem filho e tal. Então, isso mexeu comigo. E deu certo, E a deu orientação que certo. você passou, né, o tratamento que você passou, deu certo, Deu funcionou. certo. E assim, foi o tratamento e foi a conversa e foi Deus. Só pode ser isso. Sim, mas é assim, o dom, quando a gente tem o dom para fazer alguma coisa, a gente tem também o dom de falar as palavras certas no momento certo para a pessoa, né? Nesse caso, ainda mais que você tinha experiência, né, vivência disso, que aconteceu com você Sim, também, então você falou no seu sentimento para ela. exatamente. E assim, falando do seu espaço, aí você veio trabalhando desde 2005 para cá e depois você teve a ideia de montar um espaço só seu de atendimento especial para as mulheres. Quando que foi? Então, a ideia do espaço surgiu em um momento onde eu me afastei da saúde da mulher. Acabaram me afastando do serviço, do setor, e eu fiquei um tempo sem exercer a profissão da saúde da mulher, de enfermeira obstetra. No momento, eu até não entendi, porque a gente nunca entende as coisas na hora, o tempo é sábio, e depois lá na frente a gente entende que já era Deus plantando uma sementinha, escrevendo uma história e um propósito, que é o Espaço Carla Macarrone. Criando a oportunidade para Criando a você. oportunidade. E nesse momento, foi o momento onde eu pude ter o maior dom da vida, que é ser mãe, e sentir na pele, né, o que todas as mulheres grávidas carregam, todos os sintomas, que até então eu também só sabia na teoria e no que eu atendia. Então, Deus me deu essa oportunidade para mim sentir o que o próximo sente. E foi o tempo que eu pude cuidar do meu filho, e também nesse exato momento que eu me afastei, Deus me presenteou de ser uma mãe atípica, né? Que meu filho é autista. E Deus sabia que eu precisaria desse tempo para mim cuidar dele. E nesse tempo as pessoas começaram a me procurar. Começaram a me procurar porque que eu não atendia particular, que passavam comigo já fazia 15, 16 anos e que queria passar comigo. Mas eu falava, mas como que eu vou fazer isso? Não tem como eu fazer, porque não tem como eu abrir um consultório. Não tenho tempo agora, as terapias, os médicos do TEL, não tem como. E minha mãe sempre falando, viu? Se for da vontade de Deus, se for um sonho seu, vai dar certo. E assim, quando é para dar certo, tudo se encaminha. E nesse momento, que foi meio na época da pandemia e tal, surgiu que aprovou a lei do consultório de enfermagem. Então, eu senti aquilo no meu coração, que era um sinal. Então, agora é a hora. Ah, até então não tinha essa lei aprovada. Até então não tinha. Eu poderia atender domiciliar, outras coisas que já era aprovado, mas a lei do consultório de enfermagem ainda não existia. E foi bem na época que eu achei que estava se fechando uma porta, mas na realidade era o Tava lugar que abrindo. não era para mim estar. Deus estava me capacitando para Sim. empreender naquilo que Ele tinha para mim, Direcionando mais uma direcionando vez. mais uma vez. E foi aí que criou, né, a ideia, à base de muita oração, muita fé. Eu decidi, falei, não, eu vou abrir um espaço que vai carregar meu nome, o Espaço Carla Macarrone, porque ele vai ser da minha cara. É um espaço simples, é um espaço dedicado para a mulher se sentir acolhida, para ela ser assistida mesmo, né? E foi também nesse tempo que eu fiz a minha segunda pós, que é em estética, porque eu sempre queria cuidar da mulher em todas as fases da vida. Sim. Então, a saúde da mulher, ela vai muito além da saúde ginecológica. É você se olhar, você se amar, é a autoestima, a mulher se conhecer. Então, às vezes, a beleza que você almeja tanto externamente, ela também está ligada com o interno. Então, eu queria levantar as mulheres também, né? Deixar elas com a autoestima lá em cima. Sim, e aí você viu, montando o espaço, você viu também essa oportunidade de agregar no consultório, na clínica, né?
esse espaço Esse dedicado espaço. à estética também. Sim, então, e no começo eu abri o espaço Carla Macarrone como um consultório, que a princípio a ideia era fazer alguns procedimentos estéticos e fazer Papa Nicolau, cuidar mais da saúde da mulher. Mas fui me dedicando, fazendo vários cursos, foram aparecendo parceiros que também acreditaram, pessoas boas, que também têm a mesma linha de cuidado que eu. Uma delas foi o Dr. Bismarck, no começo, que ele me apoiou muito, um parceiro incrível para a vida. Que é um médico, É um médico pediatra. pediatra. Isso. Então, começamos, né? Ele começou a atender lá no consultório. Aí o Dr. Valmor, que é um médico também que sempre teve ao meu lado, mais que médico, um amigo, uma pessoa que sempre me deu conselhos bons, que me apoiou, também decidiu, né, atender lá no consultório. E qual que é a área dele? Ele faz clínica geral, ele atende idoso, criança. Então abrangeu bastante o público lá, né? Isso. E lá na época, quando eu abri, era para ser apenas um consultório. E foi com muito trabalho, foco, né, persistência. Hoje ele abrange bastante áreas, né? Sim. Faz exame toxicológico, exame de sangue. A gente acaba fazendo atendimento domiciliar, administração de medicação. Então, tem muita coisa. De um consultório, acabou virando uma clínica, o Espaço Carla Macarrone. E que interessante, né? Que você, quando você iniciou ali num pensamento que seria sozinha e né, um atendimento limitado, e depois eles começaram a ver que a ideia era boa, a ver mais oportunidade ali, né? Abrindo para um público maior, crescendo para uma clínica. Exatamente. E isso foi em que ano? Que ano que você iniciou lá? 5 anos atrás. 5 anos. Tem tempo já, então. Já tem. E lá vocês fazem atendimento, então, o especial da saúde da mulher, que inclui? O Papa Nicolau, consulta ginecológica, check-up, daí tem a consulta médica também. E daí na parte da estética? Na parte da estética a gente faz vários procedimentos, né? Tem a depilação a laser, tem botox, tem preenchimento, tem limpeza de pele, revitalização. Tudo que as mulheres amam. Tudo que as mulheres amam. Tem procedimento facial, tem procedimento corporal. Então, tem vários procedimentos, né? E assim, por mais que você já tenha anos de experiências, quando se trata de mulher, tem ainda algum tabu para você conversar com o paciente? Ou que a paciente também, você identifique que a paciente está com dificuldade de contar, de conversar? Na realidade, as pacientes, as clientes que me procuram no particular, elas já têm uma confiança comigo. Então, na maioria das vezes elas chegam, se abrem, já está acostumada, são muitos anos passando comigo, né? Quase 20 anos, então já tem uma rotina. Mas as novas que chegam e mais o público jovem, eu acho que ainda falta um pouquinho de informação, um pouquinho mais de orientação, tanto familiar, quanto na escola, quanto até no serviço mesmo, né? Tanto público, particular, para estar orientando, porque é uma área que já é meio constrangedor você chegar. Então, você tem que ter confiança com o profissional. E, às vezes, elas têm aquele silêncio, não quer falar. Muitas das vezes é por falta de informação, por falta de conhecimento, ou, às vezes, até mesmo por vergonha. E eu acho que deve acontecer, não sei se é o meu ponto de vista, mas entre as mulheres mais jovens, por mais que a internet está muito em alta, né? Os jovens acompanham muito a internet na maioria do tempo. Ainda assim, eu acho que falta conhecimento, que às vezes tem vergonha de perguntar em casa, assim, e aí falta conhecimento, né? Então, ainda existe, né, a falta do conhecimento, porque existe entre a família, principalmente, e os adolescentes. O que que acontece? As famílias, os pais, mães, já vêm naquela época mais antiga, que não se falava sobre saúde da mulher, não se falava sobre adolescência, as transformações.
o que acontece, tanto com menino quanto com menina. E então eles têm a vergonha de falar com seus filhos para passar a informação, e as crianças também têm vergonha. E acontece muito na internet, eles vê, o Google tá aí, mas não, nem sempre explica o correto como tem que ser, e acaba que na escola eles também têm vergonha de perguntar, ou tem medo, ai, como que eu vou perguntar na escola se a professora pega e fala depois para o meu pai com a minha mãe? Então eu acho que falta um pouco de orientação, de trabalhar com esse público, tanto familiar quanto os adolescentes, que é muito importante ter a conversa, é muito importante você dar orientação. Sim, e assim, qual que é a idade que é recomendada, você como especialista, qual é a idade recomendada para os pais levarem a filha lá para consultar com você? Então, geralmente, não tem idade, né? Porque com 12, 13 anos, os pais já começam a levar as adolescentes. Então, na fase da puberdade, é muito importante estar procurando um atendimento, né? Às vezes só para tirar dúvida, porque na maioria das vezes é mais para dúvidas que eles não têm esse diálogo, então numa consulta eles conseguem o esclarecimento de Sim, nessa tudo. fase eu imagino que seja por hormônio, né? A alteração de Exatamente, hormônio. que é a mudança, né, do corpo, a mudança hormonal. Então, é uma fase muito importante para ter um acompanhamento ginecológico. Sim, e assim, desde quando você abriu o consultório, todo esse tempo que você, antes de abrir o consultório, e depois você abriu o consultório, que já tem 5 anos, você continua no trabalho como servidora pública ainda? Continuo. Eu exerço o serviço público e o particular. Sim, e como que você faz para conciliar? Então, esse é o maior desafio na parte do empreendedorismo do Espaço Carla Macarrone, porque eu tenho que conciliar tanto o serviço público, tanto as terapias do TEL, ser mãe solo e mãe atípica é um pouco puxado, porque ele só tem eu, então eu tenho que acompanhar e fazer a clínica manter viva. Então, assim, 24 horas no dia, acaba que às vezes sendo pouco. Eu não posso me atrasar 1 minuto em nada, porque senão eu atraso todos os dias. Então, eu continuo exercendo as duas Mas está funções. dando certo, tem ido muito bem, a clínica está famosa aí na cidade, né? O atendimento lá são todos os dias? Todos os dias. E a gente atende à noite, né? Porque, na realidade, durante o dia a clínica funciona normalmente, mas eu não atendo. Eu atendo no período da noite. Porque durante o dia eu trabalho daí no serviço público e levo o meu filho nas terapias. Falando do instinto empreendedor, que você se descobriu uma empreendedora agora quando iniciou, né, o projeto da clínica. E as dificuldades que você teve nesse início do empreendimento? No início tudo é difícil, né? Então, às vezes você vai receber críticas destrutivas, então você tem que estar preparado para passar por cima delas e tirar ensinamento para você lutar mais, ser mais forte Porque naquilo. é normal, É acontece com todo normal mundo. com todo É o mundo. que a gente conversou até no último episódio, que às vezes a gente tá ali todo empolgado com aquela ideia, e aí vem uma pessoa e, né? Sempre vai ter um para falar para você que não vai dar certo. Sempre vai ter alguém que vai falar, mas se fosse eu faria diferente. Então você tem que estar focado, tem que estar direcionado naquilo e lutar, né? Para que faça dar certo mesmo. Para que aconteça, né? Para que aconteça. Uhum. E no começo eu tive muita dificuldade para conciliar tudo. Então, papelada, porque é difícil de abrir, porque é burocrático, existe bastante papelada, regulamentação. Então, são os desafios de início, né?
E eu imagino assim que para você ainda mais, porque você tinha que cuidar quando você decidiu empreender, claro que você já sabia, mas ali na prática é bem mais difícil você saber que você vai empreender, você que tem que ter a ideia do negócio, você que tem que fazer os orçamentos iniciais e você que tinha que atender ainda, né? exatamente. No começo, como eu fazia tudo e até hoje eu também faço tudo, porque eu tenho uma funcionária só que fica durante o período que eu tô trabalhando fora de lá. Então é muito difícil, porque no começo você não sabe, você fica meio perdido, porque sempre eu trabalhei para os outros, eu sempre trabalhei e cuidei daquilo que já era uma rotina, que era padrão de ser feito. Agora ali não, ali era eu. Então eu tinha que ter as ideias, eu tinha que fazer aquilo gerar, Criar as rotinas. criar as rotinas e o desafio maior é a parte humana com o gerenciar, né, com o particular, que como eu acabei de falar, o atendimento, o cuidar sempre teve em mim, mas o empreender, o cobrar por aquilo, então no começo foi muito difícil. E agora que você já se viu uma empreendedora, que já viu que deu certo, né, nesse mundo do empreendedorismo, quais são os planos futuros para a clínica? Então, todo dia a gente tem um plano, né? E Deus vai abrindo as portas, novas especialidades, novos procedimentos, novos parceiros. E assim, eu espero que prospere, que a clínica continue mantendo essa essência do cuidado e que as pessoas sejam bem atendidas, que saiam com seus problemas resolvidos e que ela não se perca, né? E que ela mantenha sempre a essência, que é o cuidar. Qual o seu conselho para quem tem um sonho, como você tinha, né? Tinha o dom, mas tinha o sonho também junto de crescer e trabalhar sempre nessa área da saúde, ainda voltado para a mulher. Qual o seu conselho para quem quer seguir esse caminho? Que não é um caminho fácil, né? Mas é possível. E aqui na nossa cidade, qual o seu conselho? O conselho que eu tenho é que se você tem um sonho do coração e que esse sonho é para ser seu, para você acreditar, ter fé, principalmente fé, porque sem fé a gente não faz nada. Acreditar em você, acreditar no seu potencial e sonhar e saber que às vezes uma porta que se fecha, ela não é o fracasso, ela não é para te destruir. É sim Deus se preparando para algo melhor, para escrever a sua história, para a pessoa ter coragem, para não desistir no primeiro obstáculo. Porque dificuldades existem, né? Sempre, assim como a gente viu a sua história, teve as dificuldades no meio do caminho, mas para a gente não baixar a cabeça nas dificuldades. Exatamente, porque a história que Deus escreve, ninguém apaga. E se você tem um propósito, você tem que seguir firme nele, trabalhar, lutar por aquilo, ter constância, estudar, ser um profissional de qualidade e valorizar o seu profissionalismo. Sim, falando da nossa cidade, vale a pena investir aqui? Olha, falando de Ribeirão Branco, claro que vale. Eu sou suspeita a falar, porque, como sempre eu falei, eu saí daqui para estudar, mas com o intuito de voltar para cuidar das pessoas em Ribeirão Branco. Se não desse certo aqui, lógico que eu iria para outro lugar, porque existem vários lugares, mas vale a pena você investir, você se dedicar numa cidade que você nasceu, cresceu, né? Fazer o comércio, principalmente, valorizar o comércio da cidade, valorizar as pessoas e os profissionais do município. E aqui na nossa cidade, quando fala o nome Carla Macarrone, o que vem à mente já é o cuidado com a saúde da mulher. E agora, no mês que a gente está, Outubro Rosa, o que você dá de conselho para as mulheres que estão nos assistindo? Um conselho que eu dou para as mulheres é que ela se cuide, se ame, se priorize, que tire um tempo da sua agenda, um tempo dos seus afazeres, porque às vezes na correria do dia a dia acaba se esquecendo
do autocuidado. E isso é muito importante para cuidar tanto da saúde física, mental, porque não adianta você estar bem com a sua saúde física e a sua saúde mental também não estar bem. E nunca esquecer que a gente tem que ser a prioridade da vida da gente. E que para a gente cuidar do outro, a gente também tem que estar bem. E principalmente mulher, que carrega um peso muito grande. Mulher é uma guerreira. Então, tem que estar se cuidando, tem que estar se valorizando, se amando, se conhecendo. E fazendo da sua vida você ser a prioridade mesmo. Então agora vamos para algumas perguntas rápidas. Responde com uma palavra só. Um aprendizado que o empreendedorismo te trouxe. Que com fé, paciência e perseverança, tudo se resolve. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Um hábito que mudou a sua rotina. Andar a cavalo. Uma frase que te representa. Quando Deus escreve a sua história, ninguém apaga. Empreender é mais sobre coragem ou planejamento? Coragem. Uma palavra que define a sua jornada. Fé. Em uma frase, o que precisa ter para cuidar de mulheres? Ter empatia pelo próximo. Então, Carla, mais uma vez, quero agradecer de coração por ter compartilhado com a gente a sua história. Foi especial saber um pouco mais, né, dessa linda história. Eu fiz uma plaquinha de homenagem para você. Quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo participar e contar um pouquinho da minha trajetória para você. Desejo muito sucesso, que Deus abençoe muito e que venham vários e vários programas e que, assim como você nos chamou, vários empreendedores, que tenha muitas histórias bonitas, inspiradoras no Conta Aí. E chegamos ao fim de mais uma linda história. Quem tá novo por aqui, não se esquece, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e compartilha com seus amigos. Até a próxima!